A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção nesse dia que se chama hoje. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, para a glória de Deus, para continuar o estudo do livro de Êxodo. Hoje, o capítulo 9, de 35 versículos. Vamos estar aqui lendo, meditando, meus irmãos. Que palavra, que história, que acontecimento marcante no povo de Israel e nos egípcios aqui. E isso Deus vem falando com a gente, irmãos, na particularidade nossa. Que maravilha. Amém? Capítulo 9, você vai ver que vai falar da quinta, da sexta e da sétima praga, Que tremendo, irmãos. Que sinais miraculosos Deus fez naquela nação, irmãos. Que mudou toda a história daquele povo, irmãos. Eu acredito que nos dias de hoje, a Bíblia diz que os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Faz na nossa vida também. Em toda a área da nossa vida. Amém? Versículo 9 fala assim, quinta praga. O título. Diz o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Oh, maravilha! Porque te recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres. 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Irmão, Deus quando vai fazer, Deus quando vai tocar, Deus quando vai abençoar, Deus quando vai fazer algo, Ele faz com mão forte, irmão. A bênção é grande, mas quando também é para disciplinar, Ele faz também, irmão, para marcar. Irmão, para a gente sentir e não querer fazer o contrário. Isso aqui Ele ia fazer com o povo do Egito, irmão. Irmão, vai chegar, já aconteceu, mas vai vir de novo, que Deus vai sacudir toda essa terra, irmão. Deus hoje está falando, está usando a misericórdia para que o povo se arrependa, se converta, se volte para Ele. Irmão, alguns sinais em partes do mundo têm acontecido, mas, irmão, Deus está dizendo para o povo, se arrependa, volte-se para mim. O povo não quer estar com o Senhor. Meu querido irmão, falamos isso no vídeo passado. Esse povo de hoje, aqueles que estão resistindo à voz do Senhor, se não se arrependerem de coração, irmão, vai chegar um tempo que a igreja de Cristo vai ser tirada dessa terra. Deus vai fazer sinais estrondosos aqui na natureza, em tudo, irmão, para que o povo, aqueles que ficaram, ainda tenham uma segunda chance e o povo daqui se arrependa. Meu irmão, hoje, você que está vendo pela primeira vez, Jesus quer que você se entregue a Ele, deixe ser conduzido por Ele. Jesus quer que você se coloque perante Ele, fala: Deus, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, eu te aceito como meu seu único Salvador. Você aí que está vendo pela primeira vez, meu querido, você que serve o Senhor, nós temos que estar nessa certeza de fé, pregando a palavra, levando a palavra, fazendo o que Deus manda, para que almas se convertam ao nosso Deus. Aleluia. Continuando aqui o versículo, fala assim, o Senhor designou, é o 5, certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Olha, Deus aqui disse a Faraó: amanhã vai ter esse sinal. Irmão, Deus aqui deu ainda um tempo para que haja uma mudança no seu pensamento. Irmão, aqui é interessante que não fala do povo. Como que o povo estava recebendo isso? Mas, segundo a história, o povo estava temeroso. O povo estava com medo. O povo não via a hora do Faraó liberar esse povo de Deus, para que saísse da terra. Meu irmão, o povo está hoje olhando para nós. O povo está nos observando. O povo está ouvindo, talvez não acreditando hoje, que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Povo que diz que é de Deus, está dentro da casa do Senhor, do templo, não está dando importância a essa palavra. Vai chegar o dia, aleluia. Olha aqui o versículo aqui,
O 6. O Senhor o fez no dia seguinte a todo o rebanho dos egípcios. Morreu, porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. 7. Faraó mandou ver, eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Meu querido, o povo está olhando para a sua vida, o povo está olhando para a igreja. Aí você fala assim, mas pastor, tem muita gente dando escândalo. Quem está dando escândalo é problema dele, é problema dela. Você tem que entender que a salvação que está em Cristo, que ele morreu no nosso lugar naquela cruz do Calvário, no pessoal é para você, no pessoal é para mim, no pessoal, se você é casado é para sua esposa, e minha irmã, se você é casado, para o seu marido, mas é para você. Dom gratuito de Deus, Efésios 2:8. Se alguém que diz que serve ao Senhor se deixar dele na caminhada, meu irmão, continua firme. Fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que falou para cumprir a sua palavra, aleluia. Versículo 8 ao 12, fala que a sexta praga, úlceras. Então diz o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinzas, de forno. Moisés, atira para o céu diante de Faraó, ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens, nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tornam cinza de forno. E se apresenta a Faraó. Moisés atirou para o céu e se tornou em tumores, e se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu, como o Senhor havia lhe dito a Moisés. Irmão, olha que tremendo, irmão. Tumores. Os feiticeiros não conseguiam chegar próximo de Moisés. Meu irmão, aquele que está pleiteando mal contra a sua vida, o sinal de Deus, o milagre de Deus vai fazer a diferença. Esse povo não vai chegar próximo de você. Esse povo não vai conseguir falar mal mais de você. Esse povo não vai conseguir desejar nada contra você, porque Deus está os tocando, Deus está mostrando, Deus está dizendo, ele é meu, ela é minha, esse povo é meu, esse povo está nas minhas mãos, ninguém pode tirar, aleluia. E esse povo está vendo, irmão, que Deus é na sua vida. Ah, pastor, por que não se converte, meu querido irmão? Quem faz a obra convence o homem do pecado, do juízo ao Espírito Santo. Deus aqui endurece ainda o coração de Faraó. Deus quer mostrar o poder dele numa grandeza só, meu querido irmão. Nós temos que buscar. Nós temos que querer mais. Nós temos que falar, Senhor, eis-me aqui. Irmão, é fácil? Não é. Mas Deus quer nos usar, Deus quer te usar, Deus quer que você seja o embaixador hoje das boas novas. Mas pastor, os homens aqui estão sendo tocados no corpo, é para aprender, meu querido. Deus repreende aquele que ama, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Se o Senhor precisar tocar em algum ente querido da sua casa, num vizinho, alguém do trabalho, para que ele venha se converter, mas mesmo que seja de uma forma dessa, meu querido, deixa Deus trabalhar, não peça misericórdia. Ah, pastor, mas estão falando mal de mim. Não peça misericórdia. Deixe na mão do Senhor. Deixe na mão de Deus. Deixe na mão do Todo-Poderoso, que Ele sabe o que faz. Aleluia. Versículo 13 em diante fala assim: sétima praga, chuva de pedras. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresente-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti todo o povo, com pestilências, e terias sido cortado da terra. Deus falando, irmão.
Se eu quiser, agora, eu faço esse povo sair. Eu faço esses sinais e outros mais. Mas tem um propósito. Irmãos, Deus tem um propósito. Às vezes a gente, humanamente falando, irmãos, quer entender o porquê. Mas por quê? Qual é a origem? Quer fazer cálculos, irmão? Misericórdia, irmão. Não. Deus está no controle, irmão. Ele não erra. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é Senhor. Ele faz no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Irmão, Deus, por mais que ele sacuda esse povo, hoje o mundo, hoje aí dentro da sua casa, pessoas que estão querendo te atacar, Deus está sacudindo, vai sacudir essas pessoas. A plena vontade de Deus, irmão, é que a pessoa se converta, se arrependa, se entregue, a pessoa o busque, a pessoa seja salvo em Cristo Jesus. Conheça o Senhor, se entregue ao Senhor Jesus e esteja a vida mudada por Ele. Meu irmão, alguns fazem, Deus parece que está tardando. Não, irmão, Deus está fazendo tudo certinho. Deus tem tudo certo para fazer. O propósito dele é salvar a humanidade, meu irmão. Fique firme. O povo aqui, irmãos, de Deus não estava sendo atacado, não estava essas sinais vindo sobre eles. Fala que o povo estava sendo afligido ainda no trabalho. Não dá, a Bíblia não dá detalhe, irmãos. Mas estavam lá trabalhando, estavam lá cumprindo a sua função. Irmão, continue vivendo, continue orando. Ainda não vi nada, pastor, continue buscando, continue na casa do Senhor, glorificando a Ele, prestando um culto a Ele. Continue meditando na palavra. Irmão, Deus está no controle. Aleluia, louvado seja. Olha a palavra que fala para nós, ó. É o 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que fui fundado até hoje. Olha, irmão, que sinal glorioso Deus ia fazer no meio daquele povo, irmão. Meu Deus. 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo que tens no campo, todo homem, animal que se ache no campo, e não se recolhem a casa em caindo sobre a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos, o seu gado, para que cesse. Irmão, já tinha gente ali aceitando ali a Deus ali, irmão, buscando, pedindo perdão, pedindo misericórdia, irmão. O temor do Senhor, irmão, o poder de Deus que é liberado sobre a igreja é tão grande, irmão, que pessoas que eram nossos perseguidores vão ter temor depois, irmão, vão ter respeito. Não porque você é o bambambam ou ela é o bambambam, não, porque Deus é na sua vida. Vão ter que dizer Deus é na vida daquele povo. Vão ter que falar, eles falam e o Deus que eles servem faz acontecer. Vão ter que dizer, meu irmão, para Moisés chegar até aqui, quantas coisas adversas ele passou. Até o povo não acreditava nele. E fala, vai acreditar daqui para frente? Você vai ver, nós vamos ler. Tem muita história ainda para contar no livro de Êxodo, irmão. Mas o povo estava vendo a mão forte do Senhor. E esse mesmo Deus vai fazer com mão forte na sua vida. E vão ter que dar glória a Deus. Aleluia! Olha aqui o versículo aqui, ó. O 21. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Né? Fez pouco caso. Deu risada, fala conversa fiada. Tem gente que fala assim hoje, a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia tem que ter uma reciclagem tem que ter você que fala, reciclagem tem que ter que você que brinca, reciclagem tem que ter você e se converter e pedir perdão a Deus que fala besteira. Olha que fala aqui a palavra aqui, ó, o 22, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Olha, irmão, que tremendo. 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, o Senhor
deu trovões, a chuva de pedras e fogo, desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. 24. De maneira que havia chuva de pedras e o fogo misturado com chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Olha que tremendo, meu irmão. 25. Por toda a terra do Egito, chuva de pedras feriu a todo quanto havia no campo, tanto homem como animais. Feriu também as chuvas de pedra toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Meu irmão, Deus cuida, Deus protege, Deus estende as mãos, Deus não deixa o ser humano nem o inimigo nos tocar. Deus não deixa o adversário chegar próximo de você e falar que esse povo é meu. Não toca nele, nela. Meu irmão, o inimigo pode rugir, diz a palavra, como leão, mas não vai tocar na sua vida. Porque o leão da tribo de Judá está com você, comigo e conosco e com a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Olha aqui o versículo, irmão, continuando aqui, ó. Louvado seja Deus, aleluia. 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão. Ele lhes disse: esta vez pequei. Ah, irmão, Deus trabalhando, Deus movendo, Deus quebrando, Deus quebrantando o coração desse homem. Aleluia. Olha aqui, pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e se não ficareis mais aqui. 29. Respondeu-lhe Moisés: então eu da cidade estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarás e já não haverá chuva de pedra, para que saibas que a terra é do Senhor. 30. Quando a ti, porém, aos teus oficiais, sai que ainda não temais ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Meus irmãos, aqui é algo que está na história que a gente não pode deixar de falar. Não é uma regra. Não a gente se bate o martelo, mas acreditava-se em Israel no tempo de colheitas das plantações e por ainda o figo aqui, ó, espigas e o linho em flor, que mais ou menos o tempo das pragas acredita-se que foi próximo de um ano. Eu vi gente pegar uma outra passagem e falar que foi um mês. Irmão, eu não quero aqui falar que foi ou não foi. Mas como Deus, através do seu Espírito Santo, inspirando a Moisés, deixou isso para nós aqui, irmãos. Se você que é estudioso, gosta de ler, de pesquisar, você vai ver que há um tempo, esse tempo aqui. E acredita-se mais ou menos, é próximo, irmãos. Não é batido martelo. 365 dias. Foi esse tempo dessas pragas acontecer, irmãos. E Deus fazer esses sinais grandiosos no Egito. Aleluia. Versículo aqui seguinte. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então, era esse tempo de mais ou menos um ano. Ó, 2 versículos citando aqui, irmãos. É para a gente meditar, prestar atenção, né? E ler o que está na palavra, né? Versículo 33. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade, estendeu as mãos do Senhor. Passaram-se os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. 34. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas de pedra e os trovões, tornou a pecar, endureceu seu coração, ele e os seus oficiais. Assim faraó de coração endurecido não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor havia dito a Moisés. Meu irmão, Deus é grande, poderoso. Havia alguns momentos que diz a Bíblia que Deus endurecia o coração de Faraó. Outros era a sua altivez, é a sua arrogância, que ele não queria se dobrar. Irmãos, cada uma dessas pragas estava tocando pesado em
uma entidade maligna que os egípcios adoravam. E Deus falando, eu sou o Senhor, que faço, que mando, que trabalho, que opero sinais. E os egípcios estavam vendo. Eu creio, irmão, apesar da Bíblia não dar números, detalhes, muitos nessa época se converteram ao Senhor Deus, irmão. E o serviram, e o adoraram, e o buscaram. Meu irmão, Deus hoje quer usar você, a igreja, nós, nessa mesma proporção. Para que pessoas se voltem ao Senhor, irmão. Se convertam a Ele. Por mais que aos nossos olhos esteja complicado das coisas acontecer, faça só o que Deus manda, irmão. Que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Êxodo capítulo 9, hoje encerrado, meu irmão. Você é inscrito no canal? Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça de deixar o joinha. Nos ajude. Se tem pessoas na sua família, na sua congregação, para a glória de Deus, irmão, por muita humildade, ajude nós, as pessoas se inscrevendo. Você está vendo pela primeira vez aí, meu amigo, esse Deus é poderoso para fazer esses sinais grandes na sua vida. Não de destruição, mas de vida, de cura, de mudança. Tá doendo, pastor? Deus pode ser o teu remédio agora. Ah, a situação financeira minha tá complicada. Deus é o seu provedor. E tudo que você quiser, aceite Ele. Volte-se para Ele, ser que se afastou. E deixe Jesus mudar a sua história. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.